Olá, meus amigos, somos podcast Pátio Júnior aqui que vos fala, tudo bem com vocês? Olha, quero trazer um assunto bem interessante, falando sobre censo. O censo, elaborado numa igreja, numa comunidade de fé, é pecado? Seria algo necessário? O que está por trás de um censo? O que pode estar por trás de um censo? O que Deus quer fazendo um censo? Ele quer, ele se agrada, ele autoriza? É bíblico fazer censo ou não é bíblico fazer censo? Tá? Vamos lá. E aí eu queria trazer um tema, tá? Para esse vídeo que nós vamos trazer agora. Censo na igreja. Necessidade ou instrumento do diabo? Eu quero refletir com você sobre isso, tá? Censo na igreja. Necessidade ou instrumento do diabo? Vamos lá. Bom, o censo que eu quero trazer aqui para a gente fazer uma leve meditação é sobre o censo de Davi, tá? À medida que a gente for lendo esse texto, nós vamos fazendo algumas inferências. Vamos lá. Bom, o episódio do censo de Davi está registrado em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Aqui eu já começo falando com você a necessidade que a gente tem de quando a gente tem um texto, tá, bíblico, um texto da Bíblia, ele estiver, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu preciso lê-lo em Mateus, Marcos e Lucas, porque cada evangelista trará a sua perspectiva em relação ao assunto. Aqui nós temos o texto em 2 Samuel, capítulo 24, e em 1 Crônicas, capítulo 21. E é necessário você, depois quando tiver um tempo, eu não vou ler aqui, porque não vai dar tempo, a gente fazer um estudo observando os dois livros, tá? Isso é muito interessante, para que a gente tenha a ideia do todo, tá certo? Já que há 12 registros sobre esse censo de Davi, objeto de estudo nesse vídeo. Então, 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Nesse relato, Davi ordena a Joabe, comandante do seu exército, para que ele faça um recenseamento do povo de Israel. E aí, embora a ação em si de contar o povo pareça inofensiva, tá? Deus não se agradou. Deus não se agradou. E como consequência, uma praga caiu sobre Israel, matando milhares de pessoas. E a questão central é: por que Deus não se agradou do censo de Davi? Por que será, queridos? Será que Deus se agrada dos censos que a gente faz? Vamos lá, vamos dar uma estudada sobre esse assunto, tá? Algumas razões teológicas e contextuais que vão nos ajudar a entender porque o censo foi um pecado diante de Deus. Aquele censo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o orgulho e a confiança no poder humano. Uma das razões mais aceitas para o desagrado de Deus é que Davi, ao realizar o censo, demonstrou orgulho e autossuficiência. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda. Preste atenção. O orgulho precede a queda. Ele estava confiando na sua força militar, no tamanho do seu exército, em vez de depender de Deus para a segurança e o sucesso de Israel. Fazendo aquele censo, Davi ia dizer: grande é o meu exército, grande é a minha força militar. E ele estaria ali se distanciando da sua total dependência de Deus para a sua segurança e para o sucesso do seu povo. Ao contar os homens aptos para a guerra, Davi estava focando no poder humano e nas suas próprias realizações como rei, esquecendo que Israel sempre venceu suas batalhas por meio do favor de Deus, não por sua força militar. Olha, Salmo 20, verso 7.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Em outras versões vão dizer em nome do Senhor dos exércitos. Olha só, irmãos. Vamos lá. E aí, como ele ia passar pelo orgulho, né? Ele ia confiar no homem, indubitavelmente, confiando na sua própria força, confiando na sua própria... no seu próprio poderio, no seu próprio exército, faltaria o que nele? A dependência de Deus. Faltaria a dependência de Deus. Então, o censo poderia ser interpretado como uma demonstração da falta de provisão de Deus. Ele confiaria no homem, fato 1. Deixaria de confiar em Deus, fato 2. Ao longo da história de Israel, Deus sempre foi quem dirigiu e que proveu o seu povo. Quando Davi ordena o censo, ele parece estar buscando uma forma de medir o seu poderio militar para depender dos seus próprios recursos e não para a proteção e da orientação do seu Deus. Muito interessante, né? 3. Queridos, as motivações para fazer o censo. Esse assunto aqui precisa estar em destaque. A Bíblia não especifica diretamente a motivação de Davi para realizar o censo, mas muitos estudiosos sugerem que suas intenções não eram puras. Davi pode ter desejado realizar o censo por motivos egoístas, como glória pessoal, para consolidar mais ainda o seu poder político. Meu Deus, é forte. Então veja, irmãos, a questão do censo é o que está por trás do censo. O que se quer com o censo? Evidentemente, irmãos, um censo em si, ele não pode ser considerado pecado. Por exemplo, você vai fazer um evento na igreja. Quantas pessoas irão? Vamos fazer um censo de quantas pessoas vão. Qual o pecado é nisso? Nenhum, irmão. Absolutamente nenhum. Qual o censo que você vai... um censo que você faz? Uma grande reunião que você vai fazer? Você precisa alocar cadeiras, você precisa alugar um local, você precisa de um som qualificado para aquele número de pessoas, alimentação que vai servir. É necessário você fazer o censo. O censo é uma ferramenta necessária para um planejamento operacional, seja de qualquer coisa que você vai fazer, certo? Mas a questão é quando o censo é feito por motivos egoístas, como glória pessoal e para consolidar mais ainda o poder. Aí é onde entra. Quando o homem deixa de depender de Deus para depender da sua força e faz o censo para verificar quão grande é o seu poder, aí, meu irmão, o motivo é egoísta ou a glória pessoal ou para consolidar ainda mais o seu poder. Em vez de confiar no governo soberano de Deus, ele se preocupou em medir seu próprio sucesso. Eita Deus, medir seu próprio sucesso. Meus queridos, se o censo que nós fazemos, que nós fizemos, qualquer um deles, for feito para dar luz ao sucesso que nós temos, que nós fazemos, que está acontecendo conosco, isso não agrada a Deus. Vamos lá, vamos à frente. O censo como ato desnecessário. Vamos lá? O censo como ato desnecessário. Vamos colocar aqui. Marcar aqui para deixar tudo certinho. Aí. A lei mosaica permitia a realização de censo. Ora, mas deveria haver uma taxa de expiação associada a cada pessoa contada. Isso era para lembrar ao povo que a vida de cada israelita pertencia a Deus e que o recenseamento só poderia ser feito com uma reverência correta e com os propósitos que honrassem
a Deus. Então, meu irmão, não há problema nenhum em qualquer tipo de censo que eu venha fazer. Desde que, como infere a lei de Deus, em Êxodo 30, de 11 a 16, ele deve ser feito com um propósito certo. E aí, o censo servia para lembrar, né? Na verdade, a expiação, a taxa de expiação associada, ela servia para lembrar que a vida de cada pessoa pertencia a Deus. E o recenseamento só poderia ser feito com uma reverência correta, com propósitos que honrassem a Deus. Então, todas as vezes que você vai fazer um censo com o propósito correto, com a reverência correta, para que o nome de Deus seja glorificado, você está fazendo a coisa certa. A questão é quando a motivação está errada. Quando a motivação está errada, eu quero mostrar a minha glória, o meu poder, a minha força, o meu ego, a minha vaidade. Certo? Vamos lá. Davi parece ter ignorado isso, realizando o censo sem a devida consideração espiritual e sem uma razão que glorificasse a Deus. Entendeu, irmãos? Tudo é para a glória de Deus. Aí o que acontece? A ação de Satanás e a soberania de Deus. Preste atenção nisso, que é muito, mas muito importante. Em 1 Crônicas 21:1, indica que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Isso nos lembra que Satanás pode tentar os crentes e agir contra Deus. Então, na verdade, o censo ele foi realizado por uma obra de Satanás. O censo foi um instrumento de Satanás naquele ato de Davi. Veja só, queridos, como é interessante. Só queria trazer Tiago, trazer a nossa memória à luz. Tiago diz assim que nós somos cobiçados, nós somos tentados segundo as próprias concupiscências. Nós somos tentados segundo a nossa própria concupiscência. Por certo, aqui, irmãos, Davi estava cheio de ego, cheio de vaidade, cheio de si, por conta do seu número grandioso do seu exército, dos homens de guerra, do seu poderio militar. E é nessa seara de vaidade, de egoísmo, de prepotência, de arrogância, da pessoa que se acha o tal, é que o diabo entra para incitar Davi para fazer o censo. É como se Satanás dissesse assim a Davi: vai lá, faz o censo, para tu ver como tu é bom, como tu sabes fazer, para ver como nas tuas mãos a coisa prospera, como você é bom no que faz, como todos obedecem a você. Meus irmãos. No entanto, em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, o texto diz que o Senhor se irou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Aqui já foi diferente. Aqui foi um Deus que estava indignado e mandou Davi fazer o censo. O que sugere que Deus permitiu a ação de Davi como uma forma de julgar Israel, que já estava em pecado. Isso mostra a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E que Deus pode usar até mesmo mais decisões dos líderes para trazer julgamento ou correção ao seu povo. Veja, 2 censos aqui, tá? Um censo aqui. 1 Crônicas 21:1, Satanás incitou Davi. 2 Samuel 24:1, que é o mesmo censo, tá? Mesmo censo.
o Senhor se irou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Como é que a gente conjuga esse texto? A gente conjuga esse texto exatamente mostrando, irmãos, a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É um Deus que permite o adversário agir, dá permissão ao adversário agir contra o seu povo quando ele quer julgar o seu povo. Quando ele quer julgar Israel por conta dos seus erros, da sua soberba. Ora, meus queridos, a gente precisa saber se aquilo que a gente faz é para a glória de Deus ou para a glória humana ou para a nossa glória. Vamos lá. Reação de Joabe. Joabe, comandante do exército. Marcar aqui. Desculpa. Que não era exatamente conhecido por ser muito piedoso, tentou persuadir Davi a não realizar o censo. Olha aqui. Está aqui em 2 Samuel 24:3, 1 Crônicas 21:3. Ele viu o perigo na ação de Davi e reconheceu que aquilo não agradaria a Deus. Não agradaria a Deus. O fato de que até Joabe, que muitas vezes agiu de forma desonrada, ter resistido às ordens, sugere que o erro de Davi era evidente. E aqui eu aprendo uma coisa, meus queridos. Você sabe que tem pessoas que estão ao nosso redor, que tentam nos aconselhar, que tentam nos corrigir, indicar caminhos, e a gente não atende. Joabe tentou aconselhar Davi, mas ele não deu ouvidos. Quantas vezes, queridos, pessoas que estão ao seu redor querem aconselhar você, mas você não dá ouvidos, porque você se acha rei, e é rei, né? Dono do exército, tá cheio de soberba, cheio de egoísmo. Pessoas querendo aconselhar, mas Davi não dava ouvidos, porque ele estava dando ouvidos à sua vaidade, à sua prepotência, à sua arrogância, ao seu ego. O seu ego, queridos, estava pujante. Ele estava cego. Tudo o que ele queria fazer era para alimentar o seu eu. Bom, como consequências, como resultado do pecado, uma praga foi enviada por Deus. E milhares morreram em Israel. No entanto, Davi demonstrou arrependimento, reconhecendo o seu erro. 2 Samuel 24:10. Ele pediu a Deus que punisse a ele e não ao povo. Meu Deus, que atitude, né, irmãos? Que atitude. E ofereceu sacrifícios a Deus em um altar no local onde depois seria construído o templo. Concluindo aqui, irmãos, qual é a conclusão que nós chegamos? O censo de Davi foi visto como um pecado porque representou uma demonstração de autossuficiência, orgulho, falta de fé, falta de confiança, de vaidade de Davi, ao confiar no número do seu exército. Davi negligenciou sua total dependência de Deus para a vitória e segurança de Israel. Deus não se agradou disso, pois Israel era um povo que deveria confiar plenamente no seu poder e na sua direção. Essa lição nos lembra da importância de mantermos nossa confiança em Deus e não nos nossos próprios recursos. E aí eu queria somar, já caminhando para a parte final desse vídeo, para algumas perguntas que eu queria fazer a você.
Aquilo que você faz é para a glória de Deus. Aquilo que você faz, tem feito, perdão, é para a glória de Deus, ou para que você seja exaltado. Quero fazer um parênteses, irmãos, aqui, humildemente. Eu quero falar sobre o censo que é feito nas escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata. Quando o seu líder, pastor GDT Vitalino Gueiros, abre a sua boca para dizer: tantas mil pessoas a mais enviaram respostas. Tantas pessoas enviaram respostas. E um EBD ele disse: 30 mil pessoas novas de outras igrejas estão vindo para o nosso meio. Amado Loureiro, 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas assistiram trombetas e festas. Esse censo mentiroso, diga-se de passagem, ele é para quê, irmãos? É para dar glória a Deus. Ou é por motivos egoístas, vaidades, querendo se mostrar números, querendo mostrar números para impressionar. Queridos, Joabe estava com a razão quando aconselhou Davi. Davi escutou? Não. Eu tenho certeza que tem pessoas que cercam Conselho Presbiteral, Pastor Gideuti, e dão excelentes conselhos. Conselhos da parte de Deus. Conselhos para evitar o desastre, para evitar o racha, para evitar possível cavalo de Troia, para evitar problemas. Tenho certeza absoluta que Deus tem enviado os seus Joabes para aconselhar ao redor. Homem de confiança de Davi. Mas será que Davi ouviu? E a pergunta que não quer calar: será que aquelas pessoas que estão falando, Gideuti, não vai por aí não? Não é assim. Será que ele tem ouvido? Davi não ouviu. Porque estava cheio de arrogância, de prepotência, de egoísmo. Não vai ouvir, irmãos. Um homem que não é humilde, ele não ouve. Ele não ouve. Sabe quando foi que Davi veio ouvir? Quando teve um grande prejuízo no povo. Quando milhares e milhares de pessoas vieram a morrer de Israel. Aí ele veio se arrepender. Davi era ungido? Era. Era rei? Era. Mas estava cheio de si, cheio de vaidade, cheio de prepotência, cheio de arrogância. Queridos, é triste ver essa história de Davi, porque ele teve a oportunidade. Deus, com certeza, colocou no coração de Joabe: vai lá e aconselha ele. Mas ele não deu ouvidos. Quantas vezes nós temos, irmãos, tido conselhos e a gente não dá ouvidos? E só aprendemos quando tem prejuízo. Que essa história de Davi sirva para a cúpula da Maranata, mas sirva também para mim e sirva também para você, meu irmão. Alguém tem dado conselhos a você, conselhos da parte de Deus? Atenda. Não deixe que os prejuízos venham sobre a tua vida. Atenda. Se você não está escutando, talvez é porque você está cheio de arrogância, prepotência, egoísmo, vaidade, cheio de si, não querendo depender de Deus. E assim é comigo, né? É necessário a gente ser humilde para ouvir. E mais ainda para executar aquilo que ouvirmos. Que Deus abençoe. Voltando aqui, só para explicar e finalizar, censo na igreja. Necessidade do instrumento do diabo. É uma necessidade quando feito pela motivação certa. É permissível por Deus? Deus manda fazer censo? Manda. Está lá na Bíblia, em Êxodo. Mas o
O censo aqui foi para o povo de Israel. A gente precisa fazer hoje censo, claro, para um planejamento operacional de qualquer coisa. Um evento, uma festa, congresso. Mas quando o censo é feito pelo instrumento errado, pela motivação, desculpa, pela motivação errada, aí o censo vira um instrumento perfeito para o diabo derrubar. Para o diabo trazer prejuízos terríveis como trouxe para o povo de Israel. E eu pergunto a você, por conta desses censos, por conta desse estilo, Maranata tem tido algum prejuízo? Não. O que é que você acha? Você acha que agrada isso? Além do que, irmãos, o censo precisa ser verdadeiro. O censo não pode ser mentiroso. E a gente já viu relatos demais na internet de pastores, de diáconos que saíram. Eles mesmos disseram: eu forjava os censos. O que é que ele fazia? Pegava o número do irmão da igreja, por exemplo, a igreja tem 100. Pegava o CPF de todo mundo, botava uma resposta só e enviava para o presbitério. E eu pergunto, isso é mentira ou é verdade? É censo de Deus? É. Por que se faz isso? O que se quer com o censo? Cuidado. O censo pode ser uma ferramenta de estratégia fantástica, mas ele pode ser também um instrumento do diabo para fazer o homem cair. Somos Podcast, Pastor Júnior que vos fala. Que Deus abençoe a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus.